Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos prosseguir aqui com o nosso estudo do livro de Atos, né? E nós estamos no capítulo número 12 e eu vou ler, nós vamos estudar do versículo 4 ao versículo número 8, mas eu vou ler 12 de 1 a 8. Diz assim, olha, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, e fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Até aqui nós já estudamos, agora vamos estudar daqui para frente. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Bom, muito bem. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. Nós ontem falamos dos pães asmos, né? Mas nós vimos então que Tiago havia sido decapitado anteontem. Tinha sido passado a fio de espada, decapitado por uma ordem civil, não foi religiosa. Herodes fez isso não em público, ele fez isso no privado. E aí, o que acontece? Acontece que ele, ao fazer isso, obviamente que publicamente acaba-se sabendo que Tiago havia sido executado. Como que Herodes fica sabendo que isso foi agradável aos judeus? Porque, obviamente, vieram as autoridades falar com Herodes. E eles viram, então, Herodes viu, que eles vieram reclamar com Herodes, tudo isso é visto na história, foram reclamar com Herodes que, não que ele havia executado Tiago, mas que não havia executado Tiago publicamente. Porque é bom entendermos o seguinte: os judeus daquela época, os hebreus, eles amavam, era um espetáculo público a execução de pessoas. Já pensou? Por isso que eles queriam muito ver Jesus crucificado, ver presos crucificados, sendo decapitados, e assim por... O ódio e a crueldade era tamanha desse povo nessa época. E a reclamação foi porque Tiago não foi executado publicamente. E quando Herodes então vê isso, ele sente uma oportunidade política de estar tendo uma boa imagem perante a sociedade. Então ele prende Pedro também e vai esperar passar a Páscoa para executá-lo. E como sabemos que ele seria executado, que essa era a vontade de Herodes? A gente vê aqui exatamente por causa da escolta que ele colocou. Esta era uma escolta destacada, uma escolta de 16 soldados, era uma escolta destacada para prisioneiros que seriam executados. Então,
a cada 3 horas havia o revezamento entre os soldados. Eles se revezavam a cada 3 horas em grupos de 4. 2 soldados ficavam à porta da cela, guardando a porta da cela, e 2 soldados ficavam dentro da cela, acorrentados ao preso. Um à direita e outro à esquerda, isso está falando aqui. Então, veja a situação de Pedro. Pedro já sabia que seria executado, né? Porque havia esse destacamento de 16 soldados que se revezavam a cada 3 horas, onde 2 ficavam à porta e 2 acorrentados ao preso dentro. Agora, veja uma coisa interessante aqui. Pense você, se você numa situação dessa, se você dormiria, se nós dormiríamos. Pedro dormia, e dormia pesado. E diz aqui que os soldados estavam ali. Olha, Pedro dormia entre 2 soldados. Não diz que os soldados estavam dormindo, mas Pedro estava. E a igreja, ela fazia o que podia. O que ela podia fazer? Orava. É exatamente o que está dizendo aqui, olha. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, certo? E aí, milagrosamente, nós vemos aqui que numa certa hora, um anjo mandado pelo Senhor ilumina todo o cárcere, né? Iluminou a prisão e desperta, toca em Pedro, desperta-o e fala, vamos embora. Então as cadeias eram correntes, ele estava acorrentado, as cadeias caíram-lhe das mãos e ele vai embora sem saber o que estava acontecendo. Bom, então, e os soldados não viram nada, ok? Então esse foi o contexto do destacamento de soldados e Pedro. Agora, por que será que Pedro dormia? É interessante que a gente fala muitas coisas de Pedro, né? E Pedro era um brucutu, isso e aquilo, mas Pedro era um homem de fé também. Ele pediu para Jesus aumentar-lhe a fé. E sabe, queridos, uma das coisas muito prováveis que aconteceu com Pedro para ele dormir é que ele confiava no Senhor. Porque um pouco antes, quando Jesus ressuscitou, Jesus disse para ele, no final dos evangelhos nós vemos isso, que ele morreria em idade avançada. E muito provavelmente Pedro dormia porque confiava no Senhor, na palavra do Senhor. E deixou tudo nas mãos de Deus, né? E ele disse, agora é com Jesus, vou dormir. E dormiu. E realmente Jesus o fez. Que coisa, né? Pedro era um homem de grande fé, pode ter certeza. A fé de Pedro aqui era muito maior do que quando Jesus disse para ele andar por sobre as águas, não é? Muito bem, aprendemos mais um pouquinho, né? Sobre a fé, sobre os soldados, né? E sobre descansar em Deus também. Amanhã nós voltamos para estudar um pouquinho mais. Que Deus te abençoe.